Olá, bom dia! Sejam todos bem-vindos ao Balanço no Campo de domingo. Na edição de hoje vamos falar dos riscos climáticos e como podem afetar juridicamente os contratos na cafeicultura. Estamos em plena temporada da colheita de café e com a chegada do inverno, o medo dos cafeicultores é o risco de uma possível geada. Outro fator preocupante são as previsões de chuva para a temporada que podem atrasar os trabalhos e ainda comprometer a qualidade da bebida. Vamos falar sobre este assunto e trazer ainda muitas outras notícias do agronegócio. Domingo 25 de junho, o Balanço no Campo começa agora. Estamos em plena temporada da colheita de café e com a chegada do inverno, o medo dos cafeicultores é o risco de uma possível geada. Outro fator preocupante são as previsões de chuvas para a temporada, que podem atrasar os trabalhos e ainda comprometer a qualidade da bebida. Hoje nós vamos falar como esses riscos climáticos podem afetar juridicamente os contratos na cafeicultura. Eu estou aqui com o advogado especialista em agronegócio, doutor Vinícius Barchetti. Bom dia para você. Bom dia. Pois é, a gente já começa aí falando, sobre essa temporada, Pode vir geada ou não, tem risco de chuva, compromete a qualidade da bebida. Não exatamente agora, não tem previsão, mas lá na frente pode ter aí uma chuva de granizo. E aí, como que fica a situação do cafeicultor? Exatamente. O risco da cafeicultura, o risco de todo o agronegócio, na verdade, que é difícil de calcular, talvez o mais difícil de calcular, é o risco climático em si, que é o mais incontrolável de todos. É lógico que esses fatores afetam muito a cafeicultura, a geada, a umidade, a ausência da umidade também, temperatura. E o que eu tenho visto na advocacia, na cafeicultura ao longo do tempo, é que o típico, o normal, é ser atípico, é ser anormal, Então, todo ano é um problema diferente que vem e que impacta de alguma forma. Vendo isso, eu acho que assim, tem várias medidas que o produtor precisa tomar, não só o produtor, mas o produtor, quem compra café. Eu acho que desde o início da cadeia produtiva até quem fornece o produto, quem fornece o café ao consumidor final, precisa ter o pensamento da análise de risco dentro do custo do seu negócio. Exemplo, seguro. Ah, mas o seguro custa caro, eu sei. Mas às vezes o seguro é uma forma de proteção da essência do negócio em si. No Brasil a gente não tem muita cultura, e não é assim fora do Brasil. No Brasil a gente não tem muita cultura de contratar seguro para lavoura em si, para a produção agrícola em si. Para o café também é assim, não tem muito essa cultura. Mas tem a cultura de contratar para casa, seguro para carro, que às vezes é comprado com os valores provenientes da própria cafeicultura. Então talvez faça sentido o seguro na cafeicultura. Mas, seria o seguro agrícola, O seguro agrícola, exatamente. Mas enfim, o seguro é uma forma de evitar que esses problemas climáticos afetem, e se eles existirem, tem, enfim, que recorrer a profissionais para buscar, tanto perante seguradora ou talvez perante o judiciário, solução para os problemas que o seguro pode ocasionar, de certa forma. E também tem reflexos em outras questões, Questão climática tem reflexo em qualidade e quantidade de café, então tem também reflexo em contratos fundamentados nessas necessidades, de quantidade e de qualidade do café. Por exemplo, contrato de venda futura, CPR, operações de barter. Então essas coisas também são impactadas por essas variações climáticas. Mas esse seguro ele tem uma melhor época para ser contratado? Como que seria? Bom, tem duas formas de contratação principais assim de seguro. Aquele primeiro, quando o produtor vai procurar um financiamento, e aí ao chegar no banco, todo produtor já viveu isso aí, ao chegar no banco para procurar o financiamento para alguma coisa em específico, ou compra de maquinário, ou compra de fertilizante, o banco já coloca o contrato de seguro no meio. Então, isso aí até é uma coisa a se discutir, mas em regra, nessas operações o seguro acaba indo contratado junto, Isso tem lá discussão, inclusive, de legalidade desse contrato de seguro no meio do contrato de financiamento, e tem uma série de limitações que a lei traz para esse tipo de contrato.
é bom analisar, né, contrato de seguro e financiamento sempre. E também tem a época que o produtor pode só procurar para assegurar a sua lavoura com medo dessas questões de geada, de chuva durante o período de secagem, que impacta muito em qualidade. Então tem esses dois momentos, ele pode contratar vinculado a alguma coisa ou não, ele pode só contratar com a intenção de se prevenir. Pois é, agora uma outra pergunta, né? Uma outra dúvida aqui para você, doutor Vinícius. Vamos supor, veio aí a geada, a tão temida geada, ninguém está querendo, mas vamos supor que aconteceu. E aí? O produtor tem o seguro, ele já tinha feito, como que ele pode acionar a seguradora aí nesse caso? Sim, ao perceber o sinistro, né, infelizmente, se acontecer, ao ser atacado pela geada, ao perceber o sinistro, a primeira coisa é o produtor acionar a seguradora, chamar a seguradora, que vai mandar um técnico para fazer a apuração no local, em loco, o que houve de prejuízo com aquela ocorrência. Ele vai fazer um laudo ali. Ele vai fazer um laudo. E aí depende muito do que o produtor está investindo nessa situação. Eu aconselho que, né, já que a gente precisa tentar proteger o máximo possível, eu aconselho que faça-se também um laudo particular, junto ali com o profissional da seguradora, que faça-se um laudo particular, que já acione o jurídico da fazenda, para que tudo seja tratado já com consciência de todo mundo do que está acontecendo. Aí o laudo da seguradora vai sair. Se esse laudo for favorável à pretensão que aquele produtor tinha, pronto, questão resolvida. Se não for, aí existiu o segundo laudo justamente para que aquele produtor tenha condições de debater perante a seguradora o que houve de fato, né? O que foi considerado perda, o que não foi considerado perda, se aquilo é real ou não. E, lógico, o jurídico por perto já analisa também a legalidade disso, o formato do contrato, quais são os requisitos necessários para poder se abordar a seguradora e, na eventualidade da seguradora continuar, né, em discordância com o produtor, se o produtor tiver razão, lógico, acionar a justiça que está preparada com uma chuva de jurisprudências, entendimentos e demandas sobre esse tipo de situação. Agora, no caso, né, a gente está aí com previsão de mais chuva durante essa temporada de colheita, tem previsão ainda de chuva em julho, né, mais atípico para a temporada, porém, como a gente está vivendo o fenômeno El Niño, já tem aí essas previsões de chuva para os próximos meses. O produtor já tinha feito ali o contrato de venda futura que a gente muito já conversou aqui. Sim. Choveu, ele já teve ali um problema com a qualidade da bebida, daquele café que estava secando no terreiro. E aí, para quem ele vendeu aquele café, como que fica a situação nesse caso? Acabamos de falar isso aí e repito, né? Na cafeicultura, acho que no agronegócio em si, o improvável, o não considerado, ele é quase um padrão. Eu acho que o anormal é o ano que tudo acontece normalmente. Estou falando isso porque o risco é meio presumido nas atividades do agronegócio pela, assim, vamos dizer, majoritariamente... É uma empresa a céu aberto, né? Exato. Pela doutrina e pela jurisprudência, a absorção desse risco pelo produtor já é considerada como real. Então, o que acontece? Perda de qualidade por excesso de chuva, por exemplo, nesse período, para contrato futuro, é considerado majoritariamente pela jurisprudência, tá? É considerado como um risco que o produtor entende, é consciente e absorve ao fazer a venda futura. E aí a mesma coisa para operações de barter, né, que envolvam diretamente o crédito concedido ali para operação de barter por entidade como cooperativa, como trading company. Então a mesma coisa da venda futura, o mesmo raciocínio, o produtor assumir o risco. Isso aí só vai diferenciar se for um crédito concedido dentro do manual de crédito rural. Então, um crédito concedido por uma instituição financeira para um financiamento específico da atividade rural, que tenha, então, todo o credenciamento para que seja concedido o crédito rural. Aí sim, esses fatores, se comprovados, mais do que nunca com laudo, mais do que nunca com assessoria jurídica, se comprovados dentro de todas as formalidades corretas, aí sim pode haver discussão da necessidade do pagamento naquele ano ou não, ou seja, o prolongamento daquela dívida.
Mas, em regra, para as operações entre particulares, né, que não sejam as instituições financeiras, que também são privadas, mas operações entre particulares, a presunção é que o risco faz parte da operação. Doutor Vinícius, a gente tem aqui muito o que debater, tenho certeza que o pessoal de casa já está aí levantando alguma dúvida. Você pode deixar o seu Instagram aí, porque aí o pessoal pode mandar a dúvida para você e a gente responder numa próxima semana. O que você acha? Claro, com prazer. O pessoal tem até mandado, né, de vez em quando umas dúvidas para a gente tratar aqui e a gente tenta responder tudo na medida do possível. Então, meu Instagram é Vinícius Barchetti, com 2 T's, e tem um Instagram que a gente usa como veículo de comunicação para informações do direito do agronegócio. Café, entre outras coisas que são relevantes para a agricultura de uma forma geral, que é da.direito do agronegócio. Aí pode mandar as dúvidas que vai ser um prazer responder. E também você pode deixar a sua dúvida neste telefone aqui da Rede Mais. Obrigada mais uma vez. Eu que agradeço o convite. Então, o Balanço no Campo continua por aqui. Seguimos falando de clima na cafeicultura. A Fundação Procafé divulgou o último aviso fitossanitário. As lavouras de café do sul de Minas seguem com bom armazenamento de água no solo. A atenção para o momento é com a ferrugem e o bicho mineiro. O sul de Minas vive a temporada da colheita de café. A região, conhecida por ser a maior produtora de arábica do país, segue em ritmo acelerado com os trabalhos. Apesar do mês de maio ter registrado menor índice de chuva, o armazenamento de água no solo segue com bom volume. É o que aponta o último boletim da Fundação Procafé, que monitora a região. Esse último boletim, publicado agora referente ao mês de maio, o que a gente observou? As temperaturas elas ficaram um pouco abaixo da média histórica. O normal aqui na região do sul de Minas era uma temperatura de 17,6, deu 17,2. Então ficou 0,4 graus abaixo da média histórica. Com relação à precipitação, a precipitação foi um pouquinho abaixo da média histórica. Referente aos outros meses, a gente estava tendo precipitações a mais. Esse mês de maio, o normal seria chover em torno de 45, 50 milímetros, choveu em torno de 20, 22 milímetros na região. Com relação ao armazenamento, o que a gente observa é que na média do sul de Minas, a gente está com um armazenamento muito bom ainda, está em torno de 50 milímetros. À exceção da região de Boa Esperança, que ela já entrou em déficit, está com um pequeno déficit em torno de 2 milímetros. Segundo o engenheiro agrônomo da Procafé, o ano de 2023 tem sido de bons índices de chuva até o momento, o que pode ajudar na safra de 2024. Se a gente observar esse ano agora de 2023, né, de janeiro agora até maio, já choveu em torno de 1.050 milímetros, né? E o normal era chover em torno de 700 e poucos milímetros. Então, a gente está com um volume de chuva, mesmo esse mês de maio chovendo abaixo da média, está em torno de 280 a 300 milímetros a mais da média histórica no acumulado do ano. E o mês de junho já deu sinais de que vem mais chuva por aí. Em relação a junho, agora, a gente já teve uma chuva agora no dia 14, né, entre dia 14 e dia 15, em algumas regiões variando de 20, 30, 40 até 50 milímetros. Aqui na Fazenda Experimental de Varginha choveu em torno de 30 milímetros, que já é a média esperada do mês de junho. Então, aparentemente ainda tem algumas previsões de chuva para frente, pode ser que a gente ainda tenha um junho um pouco mais chuvoso que a média. A preocupação agora é com a presença da ferrugem, a mais importante doença do cafeeiro e que pode reduzir até 35% da produção. Com a chegada do fenômeno El Niño, a possibilidade de temperaturas mais elevadas, com chuvas acima da média, podem favorecer o desenvolvimento da doença. E o bicho mineiro também já deu sinais de incidência nas lavouras da região. Com relação às doenças, o que chama a atenção é a ferrugem, que ela continua evoluindo. Na média dessas regiões, ela subiu de em torno de 29% para 35% de infecção. Algumas lavouras esqueletadas também, a gente chama a atenção para o produtor o quê? Para ele fazer o monitoramento e, caso constatado, ele ainda efetuar esse controle para quê? Para ele garantir o enfolhamento, né, e manter essa produtividade aí da safra de 2024.
Na estação de Boa Esperança também, o que a gente observou? Que o índice de bicho mineiro, ele subiu em relação ao mês anterior. Ele está em torno de 3%, 3 a 4% nas lavouras de produção, que estão produzindo café, e também nas lavouras esqueletadas. Chuva em pleno mês de junho é uma tendência por conta do fenômeno El Niño. Claro que uma chuvinha na lavoura é sempre bem-vinda, mas o cafeicultor que está na temporada de colheita, ele sabe que vai ter um pouquinho mais de trabalho. Mas se depender das previsões de safra, lá na frente, o produtor vai ter muito o que agradecer. Tem essa questão, né, do produtor estar colhendo café cheio de café no terreiro, tem a questão desse café, parte desse café cai no chão, acaba perdendo um pouco da qualidade, mas para o armazenamento de água no solo e pensando na safra de 2024, a chuva ainda é bem-vinda para o momento. Agora veja só essa notícia. 1/3 de uma vaca foi vendido por quase 7 milhões de reais. O valor histórico foi pago por uma parte do animal, que projeta sua valorização em quase 21 milhões de reais. É o mais novo recorde mundial de preço da raça Nelore. Quanto você acha que custa uma vaca? Bom, deixa eu melhorar aqui a minha pergunta. Qual deve ser o valor do animal em um leilão de gado? 100 mil? 200 mil reais? E se eu te contar que tem uma vaca com uma valorização projetada em quase 21 milhões de reais? Calma, você não ouviu errado. O animal em questão tem nome, Viatina 19. A vaca teve 33% da propriedade comercializados em um leilão realizado neste mês em Arandu, interior de São Paulo. A fêmea teve as cotas arrematadas em 6 milhões e 993 mil reais. Desta forma, a vaca conquistou uma valorização de 20 milhões e 979 mil reais. 3 empresas do ramo agropecuário passam a ser donas do animal. A fêmea tem um dos proprietários uma empresa de genética animal localizada entre Cariaçu e Silvianópolis, no sul de Minas. No ano passado, a vaca fez história, se tornando a recordista mundial de preços da raça Nelore. Na época, a fêmea teve 50% da propriedade vendidos por quase 4 milhões de reais para uma empresa do ramo agropecuário de Uberaba, no Triângulo Mineiro. Com essa venda, o animal teve uma valorização total de quase 8 milhões de reais. Na ocasião, foi a maior valorização já alcançada por um animal da raça Nelore no mundo. A venda aconteceu em um leilão realizado na maior exposição pecuária zebuína do mundo em Uberaba. Atualmente, com 53 meses de idade, ela já está posicionada entre as melhores vacas Nelore da história. Há 35 anos, o Sicoob Credivar trouxe para Varginha e região uma vida financeira mais próspera, com taxas mais justas, participação nos resultados e grandes oportunidades, cooperando com o crescimento das pessoas e o desenvolvimento das comunidades onde está presente. Por isso, a cooperativa comemora esta data com você. Veja só. A vida é muito curta. E cada minuto importa. Por isso, é tão importante viver intensamente, com a certeza que cada segundo valeu a pena. A cada dia, novas oportunidades surgem e são as nossas escolhas que definem nosso futuro. Nós decidimos ser protagonista da sua história e estar ao seu lado nos momentos mais felizes. Do nascimento do seu filho ao sucesso do seu empreendimento. E nos mais difíceis também, onde os imprevistos chegam e tudo parece perdido.
E aí, nós te ajudamos a retornar ao percurso. Cooperar para que seus sonhos se realizem e que o seu futuro, o seu futuro, que ele seja muito melhor do que você sonhou. Isso é o que nos move. Mais que conectar pessoas, conectamos histórias. Cicobi Credivar, 35 anos. Cooperar é o nosso negócio. Em 2023, a cooperativa completa 35 anos ao seu lado. Neste período, evoluiu, se fortaleceu e expandiu. E é baseado nesta realidade que hoje o Cicobi Credivar agradece a todos pela parceria e confiança. E com gratidão, tem orgulho de dizer que cooperar é o nosso negócio. E vamos ver como fica a previsão do tempo para os próximos dias em Minas Gerais. Já estamos no inverno. O inverno começou no dia 21, 11 horas e 58 minutos e vai terminar no dia 23 de setembro. Nós marcamos o inverno quando a radiação solar está perpendicular ao Trópico de Câncer, que fica a 23 graus e 27 minutos no hemisfério norte. Daí que a quantidade de radiação solar que chega do hemisfério sul é baixa nessa época do ano. Então, normalmente nós temos já temperaturas baixas aqui em Minas Gerais nessa época do ano, durante o período do inverno. Nós podemos observar que a massa de ar tropical marítima, que atua normalmente entre o Brasil e a África, ela avança mais pelo interior de Minas Gerais. Temos dias ensolarados, céu claro, próximo aí ao longo aí regiões leste, nordeste, sul do estado, mais próximo do litoral. Nós temos um pouco de nebulosidade, mas sem ocorrência de chuvas. Mas neste ano nós estamos aí sob influência do El Niño. O El Niño já está começando, que é o aumento da temperatura da água do mar na costa do Peru e do Equador, e com isso vamos ter um inverno diferente em relação aos últimos 3 anos. Então, com o inverno deste ano, vamos ter temperaturas entre 2 e 3 graus acima da média, um inverno mais quente aqui em Minas Gerais. Não devemos esperar grandes massas de ar polar, frio intensos. Vamos ter ondas de frio, mas de fraca intensidade aqui no estado. E vai ser um inverno mais seco. Poucas chuvas estão sendo esperadas. Agora eu quero trazer um recado super importante para você. A Minasol é uma indústria de calcário que trabalha com tecnologia de ponta e a melhor matéria-prima para enriquecer o seu solo, garantindo alta produtividade e colheita farta. Confere comigo! Há mais de 20 anos, a Minasol tem o compromisso de levar aos seus clientes o melhor do calcário agrícola. Pratique a calagem e acelere o crescimento do seu plantio. Com o calcário Minasol, você, amigo produtor, garante resultados potencializados e a certeza de uma colheita farta. A sua terra alimenta e movimenta o povo brasileiro. E o produtor que valoriza a terra que tem, usa calcário Minasol. Viram só? O calcário dolomítico Extra Mais da Minasol tem garantia de 10 a 12% de magnésio, capaz de oferecer os nutrientes necessários para uma produção agrícola saudável e de alto rendimento. Entre em contato com a equipe de vendas da Minasol pelo site www.minasol.com.br ou pelo Instagram, @MinasolCalcário. Calcário Minasol é alta produtividade. Quem compara, compra Minasol. O Balanço no Campo vai ficando por aqui, mas você já sabe, pode acompanhar nossas reportagens pelo site da Rede Mais ou também pelo nosso Facebook e também pelo nosso YouTube. Muito obrigada pela sua companhia, te desejo um ótimo domingo, um excelente dia e, claro, uma boa semana. Até o próximo Balanço no Campo. Tchau, tchau!